Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, a graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus por esse dia tão especial. E sem mais delongas, gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 15, versículo 40 e 41. Hoje é um dia especial, onde nós estaremos como igreja celebrando o Dia Internacional das Mulheres, fazendo essa menção, essa alusão, sobretudo essa homenagem a todas as mulheres. E eu gostaria de convidar os homens presentes aqui no recinto, no santuário, para aplaudir ao Senhor pela vida das mulheres que aqui se encontram. Vamos aplaudir. Que Deus abençoe todas as mulheres. Sem elas a nossa vida não seria a mesma. Não é verdade, irmão? Eu agradeço muito a Deus pelas 3 mulheres que Ele me deu. A minha mãe, a mulher que me deu a vida, a minha esposa, a mulher que mudou a minha vida, e a minha filha, a mulher que tem me ensinado a viver. São as 3 mulheres da minha vida e eu sou muito grato. Como eu aprendo. Oi? Ai. Eu brincando. Perguntaram à sogra. A sogra. É uma benção. Na realidade, a mãe da minha esposa tem que ser, né, a minha mãe. É verdade, muito bem, diaconisa Gisélia. Foi ela que me deu o maior presente da minha vida, né? É a missionária Vanessa. Tem razão. Então, uma menção também à minha sogra. Aleluia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 40 e 41. Eu sempre brinco com minha sogra, tá? Eu digo para ela já está acostumada com isso. Eu disse, minha sogra, a senhora parece que caiu do céu. E caiu com vassoura e tudo. Aí ela fica... Primeira vez quando eu disse isso, ela sorriu. Eu disse, parece que caiu com vassoura e tudo. Ela, Ela gosta de fazer um feijão gostoso, sabe? Aí chama toda a família para comer aquele feijão. Aí eu digo sempre a ela, minha sogra, esse feijão aqui, francamente, nem cachorro come. Ela olha assim para mim, não como porque eu não deixo, não vai sobrar, eu vou comer tudo. E a gente sempre interage. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 40 e 41. Assim estava escrito. Estava também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o seguia e o servia. E além destas, muitas outras que havia subido com ele para Jerusalém, as quais, podemos repetir junto? As quais o seguiam e o serviam. O seguia e o servia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por esse dia. E fala aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Evidentemente, a mensagem segue com uma menção e uma homenagem especial a todas as mulheres, mas que nós venhamos aprender com essas mulheres, que venhamos imitar a sua vida, a sua trajetória, o seu legado, a sua influência e referência ao ponto de ser uma inspiração para as nossas vidas. Essa é a nossa oração e fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu costumo dizer que se Deus fez algo bom, certamente foi o homem. Isso eu não tenho a mínima dúvida. No entanto, Deus não se conforma em simplesmente fazer o bom. E logo decidiu fazer algo mulher. Daí surgiu algo melhor. Daí surgiu a mulher. Justamente porque Deus não se acomoda com o meramente bom, simplesmente bom, mas Ele capricha em tudo que faz.
né? Dizem que, isso é o que dizem, tá? Não sou eu que estou falando, nem cogito pensar algo disso. Dizem que Deus fez o homem primeiro porque não queria a mulher palpitando na criação. Então deixou a criação toda pronta e depois vamos fazer a mulher. E aí quem diz isso, diz talvez o céu fosse rosa, né, o mar fosse laranja, então é melhor deixar ela para o final, senão ela vai dar pitaco em todos os detalhes. Então deixa, eu prefiro acreditar que Deus, como um grande mestre, gênio, antes de fazer a sua obra de arte, ele faz o rascunho, né? E assim, vocês concordam comigo, homens? Concorda? Aí Deus fez o rascunho, aí ele fez o homem. E depois ele veio corrigindo todos os defeitos que havia no homem. Tirou o caroço do pescoço, negocinho feio, né, gente? Tirou os pelos da face, né? Olha que coisa feia. Olha, Steven, Leonardo, eu não posso nem falar que estou na mesma situação. Colocou uma cinturinha, os coitados não tem. A maioria parece Bob Esponja, né? E Deus veio caprichando, né? Coisa linda é a mulher, não é, gente? A mulher é linda, né? Tem até um seriado aí, né, brasileiro, que dizia: se Deus fez algo melhor do que a mulher, deixou só para ele, né? E que coisa linda é a mulher, né? Uma obra realmente perfeita de Deus. A fisionomia, biotipo da mulher é lindo, e foi Deus quem fez. Louvado seja Deus pela vida de todas as mulheres, né? Dizem por aí também, eu não concordo com o que dizem por aí, tá? Que a mulher veio do osso, de Adão. Isso é verdade. E por isso que é osso duro de roer, porque veio do osso. Eu não concordo com isso, irmãos. Eu acredito o seguinte, que o homem veio do barro, por isso que é frouxo, é fraco, é frágil, não aguenta dor. Uma espinha, dessa vez isso, às vezes ela não pode ver uma espinha em mim que ela quer arrancar, e aqui nas costas ela vem, é uma agonia com espinha. Mas a mulher, ela não veio do barro, ela veio do osso, porque suporta rojão, aguenta barrunfo. A mulher é forte como uma rocha, é firme como uma pedra, não é verdade? Eu acredito nisso, amém, irmãos? Estou ganhando um ponto imenso aqui com as mulheres, né? Ok. E dizem também por aí que a mulher inteligente é aquela que faz com que o homem realize todos os seus desejos. Eu concordo com isso. Até mesmo porque eu também acredito que o homem inteligente é aquele que faz com que ela pense que é. É aquele que faz com que ela pense que é. Eu acho que eu estraguei tudo agora, não foi, gente? Mas deixa pra lá. Vamos continuar. Meus irmãos, a Bíblia faz menção a diversas mulheres influentes e importantes na história. É interessante a vida, a influência, a contribuição que elas trouxeram. Até mesmo porque os povos antigos, eles têm uma cultura patriarcal. Uma cultura em que as mulheres não tinham vez, as mulheres não tinham voz, as mulheres sofriam discriminações, preconceitos sexuais, raciais, culturais, enfim, as mulheres em algumas religiões, elas eram consideradas como um animal, outras como objeto, como apenas uma propriedade do homem, e nenhuma das religiões dos povos antigos atribuía devido valor às mulheres. No entanto, nós encontramos na Bíblia, ainda no Antigo Testamento, mulheres sendo influentes. Eu me refiro à juíza Débora, onde ela vence uma guerra e Deus disse: as mulheres vencerão, e a honra a elas serão dada. E a Débora, que era uma juíza, venceu uma guerra. A Bíblia nos fala sobre Ana, uma grande intercessora em que Deus ouviu o seu clamor. A Bíblia nos fala de Radassa, que era apenas uma escrava, mas se tornou a rainha Esté, que venceu uma guerra, conquistou um reino, sem nunca levantar uma espada, sem nunca elevar a sua voz, apenas com a sabedoria por meio da sutileza que Deus confiou a todas as mulheres. Elas têm essa dádiva, elas têm essa bênção, né, de serem sábias. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, ela destrói com suas próprias mãos.
Veja, essa é a virtude da grande mulher e a ela é atribuída a responsabilidade de construir e destruir por intermédio da sabedoria. A Bíblia também nos fala da profetisa Miriam, entre tantas outras mulheres no Antigo Testamento. No Novo Testamento, logo me referindo à igreja primitiva, né, logo depois da ressurreição e ascensão de Cristo, nós encontramos mulheres também cumprindo o seu papel, né, se posicionando na sociedade, trazendo grande contribuição para a comunidade. Nós encontramos Priscila, que foi uma missionária, uma grande missionária. Nós encontramos Dorcas, que foi uma discipuladora e líder de um projeto social. Nós encontramos Febe era uma mulher da Febe. Pense uma mulher abençoada, foi uma diaconisa, né? E nós encontramos Lídia, que foi fundadora de igreja. Grandes mulheres, se fôssemos citar todas elas, evidentemente não teríamos tempo suficiente. No entanto, aqui, eu não quero me referir precisamente nem ao Antigo Testamento, nem ao Novo Testamento, mas o período do Evangelho em si, onde Jesus conviveu com algumas mulheres. E a temática dessa reflexão é justamente Jesus e as mulheres. E talvez você não saiba, mas Jesus mudou para sempre todo o conceito existente em relação às mulheres. Ele convivia com as mulheres, ele confiava nas mulheres, de modo que elas o seguiam e o serviam. A Bíblia nos apresenta relatos extraordinários, como por exemplo, Jesus nunca escreveu nada, sequer nada. Tudo que nós sabemos acerca de Jesus vieram através dos apóstolos, dos discípulos, dos evangelistas. No entanto, a Bíblia faz uma pequena menção, não sei se você prestou atenção, que Jesus escreve sobre a areia. E o único momento que Jesus escreve sobre a areia é justamente para defender uma mulher. E essa é aquela mulher pega em adultério. Jesus escreve para defendê-la. E ele não simplesmente escreve como um bom advogado. Nós temos os nossos advogados aqui, Antônio, Wagner. Ele, como um bom advogado, encontrou uma brecha na lei e conseguiu defender aquela mulher. Ao dizer, onde estão os que te condenam? Vá em paz. Ele não compactou com o erro, porque ele disse, vá em paz, mas não peques mais. Ele absorveu ela daquela sentença, daquela culpa, daquele juízo, ao dizer, atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou, aquele que não tiver pecado. Há quem diga que ele escrevia vários pecados sutis, que naturalmente tendemos a nutri-los, como a inveja, como a discórdia, como o ressentimento, como a mágoa, sabe? Pecados que não são visivelmente manifestos. E Jesus começa a escrever, e ao ponto que todos olhavam para ali e se identificavam, porque não há um homem sequer perfeito. E as pedras caíram no chão, porque ninguém mais tinha condição de deferir uma pedra sobre aquela pobre mulher. Nós encontramos relatos da mulher que invade a casa do sacerdote, do fariseu, chamado Simão, interrompe a liturgia daquele encontro, e ela simplesmente quebra o vaso de alabastro, e ela é considerada como mulher pecadora. Ela permite que a essência da adoração se exale naquele lugar e tome conta de toda aquela casa. É isso que nós devemos fazer, permitir que a essência da adoração que há em nós venha exalar, ainda que venha romper com protocolos litúrgicos, ainda que venha romper com cerimônias ritualísticas. O que importa é adorá-lo em espírito e em verdade. Aqueles homens tentam censurar aquela mulher e Jesus repreende. Cheguei em vossas casas, vocês não fizeram nada. Essa mulher até agora me beija, me abraça, enxuga o perfume que derramou, perfume caro, que equivalia a 10 meses de trabalho, enxuga com seus cabelos o perfume que derramou sobre os meus pés. Sabe o que é que Jesus fala dessa mulher? Vocês estão criticando, porém eu vos digo que aonde o evangelho for pregado, contarão a sua história. E nós estamos aqui mais de 2000 anos fazendo menção a essa história. Agora me diga, quando Jesus fez isso para um dos seus discípulos ou um dos seus apóstolos? Nunca. Ele nunca disse, aonde o evangelho for pregado, conta a história de Pedro, de João, de Tiago, de André,
de Tomé, mas ele olha para aquela mulher e diz: aonde o evangelho for contado, que contem também a sua história. Que menções importantes Jesus faz às mulheres, como parar no poço de Jacó diante de uma mulher samaritana, e ali ele rompe com todos os preconceitos, com todas as fronteiras existentes, raciais, culturais. Ele vai além, muito além, e alcança o coração daquela mulher que reconhece ele como Messias, mesmo sendo ele judeu. É lindo os encontros. A mulher de Ciro de Fenícia, ela convence Jesus que está decidida a não atendê-la. Quando Jesus diz bem assim: é lícito por acaso tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos? E aquela mulher: mas Senhor, os cachorrinhos podem comer do que cai da mesa dos filhos. Jesus muda, se rende. Está vendo? Até a mulher convenceu até Jesus, irmão. Até Jesus caiu na lábia da mulher. Cuidado, mas é o fato. Jesus não estava decidido a atendê-la por ela ser estrangeira e gentia, mas ela convenceu Jesus, ela conseguiu persuadir Jesus. E Jesus diz o que? Aquela mulher: nem mesmo em Israel, nem mesmo entre os meus, eu encontrei tamanha paz. Vá em paz, a tua fé curou, tua fé te salvou, sarou a tua filha. E são tantos e tantos encontros extraordinários, e a Bíblia aqui vai nos dizer, e permita-me novamente repetir: estavam também ali algumas mulheres, observando de longe entre elas. Só uma menção aqui que é importante essa observação: elas estavam de longe após a morte, mas durante a crucificação elas estavam próximas. Quer ver? Por gentileza, projeção, abra aí o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Porque elas estavam de longe no momento em que Jesus vai ser tirado do madeiro. E eu creio que nesse processo houve algum impedimento de que elas permanecessem no mesmo lugar. Olha o que é que diz a Bíblia: estavam em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Amém? Ou seja, ela estava na crucificação o tempo todo, aos pés da cruz. As mulheres. Sabe o que é que me deixa aqui intrigado? Onde estavam os homens? Onde estavam os apóstolos? Um tinha negado, o outro tinha traído, e todos tinham abandonado, exceto João. Mas há historiadores que dizem que João era menor de idade, e por essa razão ele estava lá. Caso contrário, era bem provável que também não estivesse. Mas todas as mulheres estavam ali. Agora vamos voltar novamente para Marcos, capítulo 15, versículo 40 e 41. E a Bíblia vai falando sobre essas mulheres e diz: as quais, quando Jesus estava na Galileia, o seguia e o servia. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ou seja, as mulheres que seguiram e serviram a Jesus. Esse relacionamento de Jesus e as mulheres não se limitava somente a essas quatro. A Bíblia nos fala muitas mulheres. Dá a entender, de fato, que existia várias mulheres com o Senhor Jesus. E o que me chama a atenção são essas duas virtudes entre as mulheres que nós pretendemos aprender hoje aqui, e sobretudo viver. Elas o seguia e o servia. Você que é mulher, esse é o seu maior ministério. É o ministério de seguir a Jesus e servir a Jesus. É um ministério que não se contenta simplesmente em seguir Jesus. Querem ir muito além de seguir, querem servir. Existem muitos seguidores hoje que são simpatizantes do cristianismo e do Cristo.
mas não são servos. Você consegue entender a diferença? Multidões e multidões seguiam Jesus por causa do seu discurso que arrepiava a alma. Os gregos atravessaram o mar Mediterrâneo somente para ouvir Jesus falar. Multidões se aglomeravam para ouvir as suas palavras que emanava tamanha sabedoria. No entanto, no momento da provação, todos se dispersam. E o que eu aprendo aqui é que os servos permanecem, independente das situações e circunstâncias, por mais desfavoráveis que ela possa ser. Por isso, Jesus não quer que você simplesmente o siga, mas que você também o sirva. É possível seguir Jesus de longe, mas você aprendeu que essas mulheres estavam próximos, estavam perto. Então, essa palavra não é evidentemente somente para as mulheres, é para os homens. Eu gostaria de fazer essa pergunta retórica que você não precisa responder. Você tem servido Jesus? Você tem seguido Jesus? Quem tem sido você na caminhada cristã? Alguém somente que segue ou alguém que vai além e esse alguém também serve? Há uma frase que diz bem assim: aquele que o conhece, o segue, e aquele que o segue, o ama. Essa frase explica tudo, né? Aquele que o conhece verdadeiramente, o segue naturalmente, e aquele que o segue, verdadeiramente o ama. Nós não estamos falando de seguir por um momento, de seguir com um propósito, de repente, quando esse propósito é alcançado, já não temos mais objetivo nenhum. Porque tudo que queríamos era a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Isso vocês sabem que acontece. Onde as pessoas procuram Jesus curandeiro, para sarar com suas enfermidades e sanar com suas doenças. Onde as pessoas procuram Jesus milagreiro, que venha fazer o impossível. Onde as pessoas procuram Jesus investidor, que venha tirar a pessoa da falência ou dar sucesso nos seus empreendimentos. Onde as pessoas procuram Jesus simplesmente por causa, como um Jesus conciliador, está com problema no relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos, e sabe que Jesus concilia o coração de um com o outro e vai nesse intuito. Essas mulheres que estavam aqui no momento da crucificação, elas não estavam seguindo Jesus dessa ótica, nem por essa cosmovisão. Elas estavam cientes que estavam seguindo a Deus. A Deus. E isso é extraordinário, irmãos. Porque o texto nos diz, seguiam e serviam. E se eu posso citar uma dessas mulheres que seguia Jesus, entre a que eles mesmos situam, é Maria Madalena. Maria Madalena não é a mulher pega em adultério. Pelo amor de Deus, não coloca pecado em Maria Madalena. Coitada, ela passou pela história como adúltera. Ela não é adúltera. Existe a mulher adúltera e existe Maria Madalena. Ela é a mulher que tinha espíritos malignos que atormentava, perturbava a sua vida. E ela sabia que psicologia nenhuma no mundo, que medicina nenhuma no mundo, que medicamento nenhum no mundo era capaz de resolver o seu problema. Mas no momento em que ela tem um encontro com Jesus, que Jesus transforma, que Jesus liberta, para ela a sua vida só tinha um sentido agora: segui-lo. Aonde ele estiver, eu também quero estar. Não foi isso o endemoniado de Gadara? Quando ele foi liberto, ele disse: Senhor, eu vou contigo. Ele não pede permissão aos pais, nem dá satisfação a ninguém. Eu vou contigo. Jesus disse: não, volte para a sua casa e mostre o milagre. E a Bíblia nos diz que 10 cidades, uma Decápolis, se converteu por causa daquele testemunho daquele homem que vivia acorrentado, algemado, aprisionado entre os cemitérios. Jesus libertou. Sabe o que eu acho lindo no Evangelho? Olha bem para mim. É que há um texto que diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. De fato, Deus tem uma exigência tamanha sobre a vida daqueles que Ele derrama a devida graça, a devida honra.
E na medida que você se depara com esse milagre de Cristo Jesus, você tem essa consciência de dívida, de devedor. É onde o apóstolo Paulo diz: eu sou devedor. Eu sou devedor. E aí, se você é devedor, você vai entender uma outra passagem, que é: a quem muito se ama, muito se perdoa. Então aquela mulher que foi muito perdoada, ela muito ama. A quem muito se perdoa, né? É o que o texto diz, muito se ama. Então ela tem esse sentimento de dívida, esse sentimento de gratidão, de ser útil na casa do Senhor, de não ser coadjuvante, de não ser espectador, de não ver as coisas acontecer. Há 3 tipos de pessoas no mundo, né? Aqueles que veem as coisas acontecendo, aqueles que ouvem que as coisas estão acontecendo, e a terceira, aqueles que fazem as coisas acontecer. Quem é você nessa história? Aquele que vê as coisas acontecendo, aquele que ouve que as coisas estão acontecendo, ou aquele que faz as coisas acontecer? Maria Madalena é uma dessas mulheres que ela não se contenta em ver as coisas, em ouvir, ela quer participar, ela quer se sentir útil, prestativa. Ela não quer ser uma serva inútil ou infiel. Ela quer participar, porque é quem muito se perdoa, muito se ama. Ou seja, eu vou tentar aqui interpretar qual é o sentimento de Maria Madalena. Ele fez por mim o que ninguém fez, o que ninguém faria e o que ninguém pode. Então, só há um sentido na minha vida: segui-lo. Segui-lo. O que darei ao Senhor pelos benefícios que tem feito para comigo? Ela encontra em Jesus o motivo do seu viver, a razão do seu existir. É por isso que se converte um drogado, em 5 meses está pregando, com autoridade, com unção. Aí tem muitos na igreja que dizem: meu Deus, eu tenho 5 anos na igreja, Deus nunca me usou desse jeito. Não há sentimento de gratidão no teu coração. Camarada com drogado, sabe o que ele fazia? Tudo com muito impulso, com muito empenho, com muito ímpeto. Ele era completamente intenso em tudo que fazia. Aí o que ele disse? Se eu servir às trevas com tamanha intrepidez, eu vou servir também ao reino da luz com tamanha vontade. Porque a quem muito se perdoa, muito se ama. Então muito se ama, não só Jesus muito amar Maria Madalena, mas Maria Madalena muito amar Jesus. Quando eu me converti, gente, eu comecei a pregar com meses. Em 4, 5 meses eu já estava no altar. 1 ano e 2 meses eu já estava no seminário. E a minha mente é essa: se eu não tinha vergonha de servir ao diabo, eu não vou ter vergonha de servir a Deus. Período de carnaval, um tempo atrás, já faz muito tempo, eu não gosto nem de lembrar dessas coisas, mas eu saía no bloco das boas. Olha, Jesus, não imagina não, gente. Eu saía no bloco das boas que tinha em Paulo Afonso, ainda tem? Ainda tem, pegava a roupa da minha mãe, vestia, fazia um cocozinho, e saía, subia no palco, no palanque, e começava a dançar, requebrando. Teve um dia que um irmão meu, né, o filho do meu padrasto, Rangel, disse: sai daí, homem, sai daí. E eu não tinha vergonha. Vestido de quê? Vestido de tubinho, maquiagem, batom. Eu tinha a orelha furada, botava uma argola, era uma agonia. Gente, terrível, não tinha vergonha de servir a Satanás. Então dispensa: olha, tudo que eu fiz com muita intensidade para o reino das trevas, eu farei para o reino de Deus. Eu fui muito intenso em tudo que fazia. Era sempre, procurava, né, fazer da melhor maneira, muito intenso, muito entregue. E quando Jesus me chamou, eu disse: não, tenho que dar o meu melhor para Jesus também. Assim é o sentimento de Maria Madalena. E aonde é que ela está agora? Seguindo a Jesus. E aonde é que Jesus está? Jesus não está andando sobre as águas, não, irmão. Jesus não está sendo
transfigurado sobre o monte, elevado em um processo de levitação, não. Onde é que Jesus está pendurado numa cruz despido? Tem hora que, sabe, você consegue ver essa cena, Jesus despido. É por isso que aquela música de Kleber Lucas fala muito comigo, Nicole. Vou deixar na cruz. Ele diz bem assim, ele se expôs por mim. Tem um trecho dessa canção, né? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Ele não teve vergonha. Despido, pendurado pelos pregos, coroado com espinhos, se expondo dessa forma e dessa maneira. E ela estava seguindo ele. Seguindo porque sabia que ele era seu Salvador. Ela não estava só, como também estava Maria, e daqui a pouco eu falo um pouco sobre ela, porque o silêncio de Maria é uma das maiores provas que Jesus é Deus. Sabia? Jesus é Deus. Meus amigos advogados, vou mexer com vocês algumas vezes aqui. Sabia? Havia no direito romano e judaico também a autoridade da mãe sobre o filho. Se o filho estava sentenciado a uma determinada pena, a mãe poderia reivindicar o direito que ela tinha sobre ele. Da seguinte hipótese, na seguinte argumento, né? Ele é lunático, ele é um louco. Então, é minha responsabilidade, eu vou cuidar dele. Eu vou deixar ele trancado em casa, ele não vai perturbar mais ninguém. Maria poderia recorrer a esse recurso, mas ela fica em silêncio, porque ela sabia, ele não era maluco desvarrido, ele não era louco, sabia que ele era aquilo que ele dizia ser. João 10:30, eu e o Pai somos um. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. E Maria estava lá, seguindo os passos de Jesus, na via dolorosa, rastros de sangue, era esse o caminho delas, seguir Jesus, não somente nos momentos gloriosos, mas nos momentos difíceis, na certeza de que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, amém? E aí, para concluir essa história de Maria Madalena seguindo Jesus, sabe o que eu acho fantástico nessa mulher que decidiu seguir Jesus, realmente seguir Jesus? O que eu acho fantástico é que ela viu a crucificação, ela esteve próxima, mas Jesus morre às 15h na sexta-feira. Jesus ressurge no domingo pela manhã, não é 3 dias depois, é ao 3º dia. Aí Jesus ressurge na madrugada do domingo pela manhã. Quem é que está lá? Quem é os primeiros a chegar? As mulheres. E quem é que está lá? Principalmente Maria Madalena. As outras mulheres vão dar recado aos homens, Maria Madalena fica. E ela fica lá atordoada. Aí aparece, quem é que aparece? Jesus. E ela vê aquele homem e diz, por favor me diga aonde colocaram o meu Senhor. Ela vê, olha só, ela vê o túmulo aberto, a rocha removida, o sinete do Império Romano, que era um carimbo, né, caído no chão, que aquilo era uma afronta ao Império Romano. Ela vê a legião de soldados, que era em torno de 15 soldados romanos, não estavam mais presentes, assombrados com o que tinha acontecido. E as mulheres que ouviram, não procure entre os mortos aquele que vive. Ela ouviu os anjos, ela viu os anjos, porque procura entre os mortos aquele que vive. Ela agora vê Jesus, ela não reconhece Jesus, ela diz, por favor me diga onde você colocou o corpo do meu Senhor. Ela viu tudo isso, mas não se convenceu. Mas quando ela ouve a voz, como uma ovelha que reconhece a voz do seu pastor, quando ele diz Maria, ela diz Rabone, que significa mestre, meu mestre.
Sabe, ela viu todas as evidências, viu o anjo, viu o túmulo vazio, viu a ausência da escolta, mas mesmo assim não se convenceu. Mas quando ela ouve a voz de Deus é inconfundível, né, irmãos? É inconfundível. A gente sabe quando Deus fala. Eu já disse, eu posso confundir a voz da minha mãe, se bem que eu acho muito difícil. Eu posso confundir a voz da minha esposa, se bem que eu acho muito difícil, mas confundir a voz do Senhor não tem como, não. As ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. E aqui Maria Madalena resoluta seguiu. E o que eu acho interessante é isso. Jesus escolheu alguém para ser testemunha da ressurreição. Poderia ser qualquer. Por que não um apóstolo? Por que não um discípulo? Por que não Pedro, João e Tiago, André? Por que não João, que inclinava sua cabeça sobre os ombros do mestre? Poderia ser qualquer um. Poderia ser José de Arimateia, que teve a gentileza de ceder a tumba. Poderia ser qualquer um, mas Jesus escolhe quem? Maria Madalena, e a transforma na primeira missionária da ressurreição, primeira testemunha. Ela vai lá contar para os discípulos não acreditam. Sabe por quê? Não é porque eles duvidam do poder de Deus, é porque eles acham improvável que Deus se manifeste a uma mulher. É por isso que entregue tamanha missão a uma mulher, na cabeça de um judeu, doentio, patriarca, sabe, machista. A oração, para você ter uma ideia de um judeu, a oração do judeu é assim: Deus, eu te agradeço por não ter nascido gentil, mulher e cachorro. A oração de um judeu ortodoxo. Pesquisa, para você não pensar que eu estou inventando. Eu te agradeço por não ter nascido gentil é estrangeiro, mulher, nem cachorro. Olha a oração de judeu ortodoxo. Mulher era desprezada, totalmente desprezada. Mas antes de Jesus subir aos céus, detalhe, abro aspas, Maria quer tocar, sabe o que é que ele diz? Não me toque porque eu ainda não subi ao meu Senhor. Jesus não permite que ela o toque, mas Jesus também não sobe aos céus antes de redimir a posição da mulher perante a sociedade. Ou seja, eu vou subir aos céus, mas antes de subir aos céus, eu vou demonstrar devido valor para as mulheres, ao constituir Maria Madalena como a primeira missionária e testemunha da ressurreição. Louvado seja esse Deus. Vamos aplaudi-lo novamente. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E assim Maria Madalena o seguiu. E o seguiu para o resto da sua vida. Mas a Bíblia diz que não simplesmente seguia. Essas mulheres faziam o quê? O servia. Então, além de seguir Jesus já é fascinante, mas servir Jesus é o projeto mais fascinante que existe. Servir Jesus. É a alegria de Marta e Maria, de aceitar Jesus em sua casa, de convidar Jesus para o seu lar, de preparar um banquete, uma refeição para Jesus. É da outra mulher pecadora, que ali quando ela derrama o vaso, quebra o vaso de alabastro, ela está preparando Jesus para a sua crucificação, coisa que os religiosos não conseguiram discernir nem compreender. Mas quando se fala de servir Jesus, de seguir Maria Madalena, quando se fala de serviço, eu tenho que procurar um exemplo, não há outro. Sua mãe. Sua mãe. O Jesus humano, ele teve mãe, mas não teve pai. Mas o Jesus divino, ele teve pai, mas não teve mãe. Maria é mãe do Jesus humano até a crucificação. Mas depois da ressurreição, depois que o Jesus humano morre, ela já não é mais mãe de Jesus. Porque já não existe mais um Jesus humano. O que existe
É um Jesus divino, revestido com um corpo glorioso, assentado à destra de Deus Pai, no mais alto e sublime trono. Ela é mãe do Jesus humano, do divino não. Você consegue entender isso? Como homem ele teve mãe, mas não teve pai. Como Deus ele tem pai, mas não tem mãe. Dá para entender? Mas Maria, você sabe a história, ela seguiu como nenhuma outra seguiu, porque quando ela é escolhida entre tantas mulheres para ser a mãe de Jesus, ela não titubia, não pestaneja, ela não apresenta desculpas evasivas, pretextos, subterfúgios, álibis, ela simplesmente diz: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim o teu querer. Gente, você não tem noção do que é uma mulher que ainda não era casada, que era comprometida como noiva, virgem, agora chegar diante da sociedade, principalmente para o seu marido, tentá-lo convencer de que um anjo apareceu na madrugada e disse que ela seria mãe, sem nenhuma relação íntima. Como isso é possível? É tanto que nunca se ouviu falar, nem mesmo as mitologias nórdicas, egípcias, gregas, babilônicas, romanas, teve tamanha capacidade de criar algo que é uma utopia, inimaginável. A gente vê tantos absurdos na mitologia, né? Ninguém criou algo, uma virgem conceber e dar luz, é tanto que aconteceu só uma vez e nunca mais. Mas o interessante é quando ela diz: eis-me aqui, a tua serva que se cumpre em mim o teu querer. Por que isso é interessante? Devido às circunstâncias, irmãos. Ela está assinando um atestado de óbito, ela está assinando sua própria sentença de morte, mas ela não se preocupa. Ela faz uma pergunta: como isso vai acontecer sendo eu grávida? Mas não é uma dúvida, é somente um questionamento. Não é uma dúvida que questiona, que critica, mas é uma indagação. E aí de repente o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não dá explicação. E você vê Deus dando explicação a alguém em algum lugar? Deus não dá explicação, porque milagre não se explica, milagre se vive. E um dos maiores milagres que existe é a encarnação. É a encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Esse é um dos maiores milagres que há. Por que é um milagre? Porque havia um período interbíblico onde Deus estava 400 anos em silêncio. Imaginava-se que Deus ia se manifestar para fazer as promessas se cumprir. Mas ele poderia se manifestar através de um rei, como foi o rei Davi, de um profeta, como foi o profeta Isaías, de um sacerdote, como foi o sacerdote Samuel, de um juiz, como foi o juiz Gideão. Mas nunca alguém poderia imaginar que Deus viria pessoalmente na pessoa do seu filho. Pessoalmente. E aí, o imortal torna-se imortal, o eterno torna-se temporal, o infinito torna-se finito. Você consegue imaginar isso? O Criador torna-se uma criação. Carreguei os meus meninos no colo, e não há satisfação maior. E às vezes eu olhar para os meus meninos e pensar que Deus se transformou em um bolinho pequenininho, frágil, vulnerável, sensível, completamente dependente. A minha missão era acordar de madrugada para atender os meninos. Vanessa botava para dormir, eu acordava de madrugada para atender. Você vê aquilo ali, saber que Deus se transformou em homem. Maria aceita servir dessa forma, sendo incubadora para os projetos de Deus, sendo mãe, para que os sonhos, os desígnios de Deus venham nascer em sua vida. Ei, você aí está disposto a ser Maria?
E nascem em mim os teus sonhos, os teus projetos, os teus desígnios. Um dia eu falei com um católico, ele disse, eu gosto muito de Maria. Eu, que bom, eu também gosto. Mas eu amo Maria, que bom, eu também amo. Mas eu venero Maria, que triste. Porque não tenho como venerar, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas sabe de uma coisa? Seja seguidor de Maria. Assim como Maria foi seguidora de Jesus. E se você for seguidor de Maria, você vai entender que ela diz o seguinte: eis aqui a tua serva, e se cumpra em mim o teu querer. Ela não se coloca no pedestal de senhora, mas de serva, reconhecendo o seu lugar. E o que eu acho interessante, ainda preciso fazer uma observação ainda. Sabe o que é, irmãos? É que Deus chama Moisés disse que não quer ir. Deus chama Gideão disse que não quer ir. Deus chama Jeremias disse que não quer ir. Deus chama Isaías disse que não quer ir. Deus chama vários homens e todos eles relutam. Vão porque são persuadidos. Mas você não vê Maria apresentando nenhum tipo de desculpa. Já parou para pensar? Como ela é a única que diz, eis aqui a tua serva, se cumpre em mim o teu querer. E ela aceita aquela missão que você sabe que não é fácil. José é convencido pelo Espírito, mas o papel dela não foi só mãe. Eu costumo dizer, justamente no dia das mães, que parir, qualquer uma pode parir. Uma cadela pode parir, uma cachorra pode parir, não é verdade, irmão? É ou não é ou não é? Qualquer um pode parir. Dar à luz, qualquer uma pode ser. Agora, ser mãe é participar. Ser mãe é acompanhar. Aí você olha o relato bíblico, onde Jesus estava, sabe quem é que estava também? Maria. Agora preste atenção, sem títulos, sem cargos, como serva e como seguidora, sem disputar poderes, sem reivindicar funções, como os apóstolos de Jesus. Quem que vai ficar à tua direita, à tua esquerda? Quem vai ser o maior? Ela não teve essa ambição, ela não teve essa ganância, porque a satisfação dela era qual? Servir. Servir. Então você vai ver Maria no nascimento de Jesus, você vai ver Maria no ministério de Jesus, no primeiro milagre ela está lá, servindo. Olha, eu não posso fazer nada por vocês, mas, está vendo aquilo ali? Fazei tudo quanto Ele mandar. Servindo. E aí você vai ver em todos os momentos ela procurando servir na crucificação. Cadê os discípulos? Cadê os apóstolos? Foram embora. Onde está Maria? Aos pés da cruz. E o que é que ela está fazendo ali? Servindo. Servindo. Na ressurreição, onde é que está Maria? Servindo. Quando o Pentecoste desce dos céus, onde é que está Maria? Está lá entre os 120. Em oração. O que é que ela estava fazendo? Servindo. Jesus nos ensina aqui, e a Bíblia toda vai nos apresentar histórias maravilhosas de Jesus e as mulheres. E o que eu aprendo aqui entre Jesus e as mulheres é que elas o seguiam. E que elas o serviam. Com todo prazer, com toda satisfação. Deixa eu te dizer algo. Esse é o segredo do ministério de Jesus. É a participação das mulheres. E não foram poucas, foram muitas. Um dia, o pastor David Yong-Shu, pastor de uma igreja na Coreia do Sul. Sabe quanto é que em 2011 foi feita as maiores igrejas do mundo? Até 2011. Essa informação é até 2011. A igreja desse homem foi considerada a maior igreja do mundo. Sabe quantos membros tem lá? Só 1 milhão. Sabe quantos membros cultuam no culto? 230 mil. O dobro da nossa cidade. Em um culto, em um tempo. Está abismado com o que eu estou falando? Pois eu estou seguro do que eu estou falando. Procura informações. 230 mil em uma só igreja, local, por culto. 230 mil pessoas. É a maior igreja, Assembleia de Deus do Yong-Shu.
David Yong Cho. Esse homem, ele falou certa feita, e no início do seu ministério ele teve muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo. E ele orou: Deus, o que é que eu faço? Deus, me dá uma direção. Deus, me dá uma visão. Deus, me ajuda. Deus, ele buscava Deus em oração, em oração, em oração, em oração. De repente ele ouviu a voz do Senhor dizendo: invista nas mulheres. Aquela cultura oriental, as mulheres não tinham valor, não tinham prestígio. As mulheres não tinham devida relevância, importância. Eram ignoradas, desprezadas, rejeitadas. Invista nas mulheres. E ele disse: entendi, Senhor. E ele foca o seu ministério nas mulheres. E essa é a explicação daquela igreja ser tão próspera, ser tão abençoada, e esse ministério ser tão conhecido e reconhecido no mundo todo, porque ele, assim como Jesus, ele encontrou valor, ele encontrou potencial, a importância das mulheres. Se fôssemos fazer uma enquete aqui na evangelizadora, quantos homens estão envolvidos em ministério e quantas mulheres? O que é que você acha? As mulheres davam uma surra, né? Se fôssemos perguntar aqui quantos homens tem aqui, quantas mulheres tem? As mulheres sempre se sobressaem, né? Quando o pastor pede aqui, vamos ler um texto, somente os homens, os homens, somente as mulheres, elas sempre sobrepujam. Elas sempre sobrepujam. Esse é o ministério que Deus tem confiado às mulheres. Seguir e servir. Para concluir, eu gostaria de recitar a frase de Santo Agostinho. Ele é mais conhecido como Santo Agostinho. Ele disse que Deus fez a mulher da costela do homem. Ele não fez a mulher da cabeça do homem, para que a mulher não venha dominar o homem. Não fez de cima. Também não fez de baixo. Não fez a mulher dos pés, para que as mulheres não venham ser dominada, esmagada pelos homens. Mas Deus fez a mulher da onde? Da costela. Aí ele diz: da costela que fica ao lado, debaixo do braço para ser amparada e próximo ao peito para ser amada. Uhul! Vamos aplaudir, mulheres. É por isso que dizem por aí, eu não poderia terminar de outra forma, né? Dizem por aí que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Mas isso é o que dizem por aí. É o que dizem por aí. Porque, biblicamente falando, ao lado, assim como a costela foi extraída, amputada do lado do homem, ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Concorda comigo, Wagner? Concorda comigo, Valdir? Não estou certo. Totalmente certo. Ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Quando Deus fez a mulher, fez para ser companheira. A palavra de companheira vem de companhia, que significa compartilhar do mesmo pão. Vem aqui, filha, para a gente trazer essa ilustração aqui e assim concluir. Companhia, ou seja, companheira que compartilha do mesmo. Tu falou isso também, foi? Mesmo pão, está aqui, ó, do lado. Se o pão é careca, então vai ser careca. Dormido, duro, pão duro, né? Mas do mesmo lado, se o pão for doce, mas se for sargado, integral, está na Bíblia isso? Ao lado. Então quero parabenizar a minha esposa como mulher e dessa forma representando a todas as mulheres, sintam-se abraçadas,
pela família evangelizadora. E se você está com a sua mulher aí do lado, se coloque em pé, seu cabra, abrace a sua amada e a parabenize mais uma vez, porque ela é presente de Deus para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor Aldeci esteve conosco aqui um tempo e ele disse o seguinte, eu vou tentar repetir o que ele falou, que eu achei interessante. Ele disse que outro pastor falou, ele aprendeu, e assim a gente aprende e vai repassando aquilo que é bom. Ele disse, eu agradeço a Deus por ter nascido homem, mas se eu pudesse nascer mulher, eu teria nascido Maria. Achei isso extraordinário. Se eu pudesse nascer mulher, eu teria nascido Maria. Eu queria ter nascido Maria. Então que Maria seja esse exemplo no Dia das Mulheres para todas as mulheres, que venhamos ser como Maria, uma mulher digna, agraciada, uma mulher exemplar, que serviu não simplesmente o seu filho, mas sobretudo ao seu Senhor e Salvador. Que haja em você o coração que ouve Maria, o coração disposto a servir. Que Deus abençoe mais uma vez todas as mulheres em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.